Graça e paz do Senhor Jesus. A leitura de hoje é 1 João. Instruções paternais. João é conhecido como apóstolo do amor. Mas parece um contrassenso, porque uma vez ele e seus irmãos, quando foram rejeitados pelos samaritanos, eles pediram para que caísse o fogo dos céus, a ponto de Jesus chamá-lo de Boanerges, filho do trovão. Mas aqui Pedro já é um ancião, um homem experimentado, um homem cheio do amor de Deus, um homem cheio da graça, e ele agora está dando instruções paternais a uma igreja que estava no caminho da maturidade. O tema para os cristãos primitivos. As heresias da igreja postulavam o problema de distinguir a ortodoxia da heterodoxia, os legítimos mestres da palavra dos mestres falsos. A primeira epístola de João formula diversos critérios primários: retidão, amor e uma correta cristologia, ou seja, um correto conhecimento de Cristo, pelos quais os crentes pudessem testar a profissão cristã dos mestres e de si mesmos. Nesta epístola, por exemplo, o apóstolo vai falar como nós conhecemos os falsos mestres. Como nós vamos distinguir. É muito profunda também esta epístola. O propósito foi escrita para dar aos leitores crentes uma base firme como garantia da sua segurança de salvação e comunhão com Deus e combater as heresias que estavam prejudicando essa segurança e salvação. Quantas vezes aparecem pessoas sem nenhum conhecimento básico da palavra de Deus, especulando a fé, especulando a segurança da salvação, especulando as bênçãos de Deus, mas aquele que está em Cristo, aquele que está em Deus, ele ama, ele vai ter certeza de que o Senhor está com ele. Comentário. O assunto principal da primeira carta de João é o amor. O amor de Deus para conosco, o amor que nós devemos ter a Ele e o amor que devemos ter uns para com os outros. E uma das coisas que João mais frisa e eu gosto é: Deus é amor. Aquele que vive no amor, vive unido com Deus. E Deus vive unido com ele. Isso está no capítulo 4, versículo 16. Deus também é luz. E nós devemos sempre viver na luz. E assim estaremos unidos uns com os outros. Capítulo 1, versículo 7. Capítulo 2, 9 a 11. E no 7, diz: se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O autor também previne os seus leitores contra a falsa doutrina de que Jesus não se tornou de fato um ser humano, mas que ele tinha somente a aparência de homem. Isto até hoje é dito, é ensinado até por falsos cristãos. E aí, em alguns versículos da Bíblia, nesta epístola, no capítulo 2, 22 e 23, 4, de 1 a 3, 5, de 6 a 9, nós vamos ver João prevenindo os seus leitores contra esta falsa doutrina, que está até hoje vigente. Temos que ter muito cuidado. Jesus, sim, se tornou carne. João, no seu evangelho, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. João tinha a certeza, ele palpou, ele tocou, ele viu, ele comeu junto com Jesus. Ele enfatiza a humanidade de Jesus. E nossa crença é que Jesus é 100% Deus e ele é 100% homem. Nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Essa falsa doutrina que nós mencionamos, diz o autor, vem do espírito do inimigo, o espírito do erro. Então, já sabemos a fonte. Nem nesta carta, nem nas duas seguintes aparece o nome do autor.
Impressionante, não é? Por causa dos assuntos tratados e por causa da maneira de escrever do autor, as 3 cartas logo começaram a ser chamadas de cartas de João, querendo-se dizer com isso que tinham sido escritas pelo autor do Evangelho de João. Vejamos alguns dados importantes. O erro específico que João visava combater parece ter sido uma forma precoce do gnosticismo. Aí está. O que é gnosticismo? Era uma filosofia que se alicerçava na premissa de que o espírito é bom, a matéria é má, e que as duas coisas não podem ter uma relação duradoura mútua. E isto dá origem a muitos problemas. Continuando, a salvação consiste em fugir do domínio da matéria para o domínio do espírito através do conhecimento. Mas observe, esta filosofia conflitava com o cristianismo por causa da pessoa de Cristo, como um espírito infinito puro chamado Deus, como um espírito infinito puro chamado Deus pode relacionar-se com um corpo material. Imaginem o conflito entre o gnosticismo e o verdadeiro cristianismo. Era uma luta ferrenha. Vejamos soluções propostas pelos gnósticos. 1. O docetismo. Aqui são algumas das propostas e correntes que haviam dentro do próprio gnosticismo. Docetismo, Cristo não era realmente humano, mas apenas aparente. Temos o serintianismo, que é o Espírito de Cristo não habitou verdadeiramente em Jesus humano, senão depois do batismo, deixando-o antes de sua morte na cruz. Observe que eram ensinamentos sutis, mas heréticos. Nós sabemos que Jesus era humano, ele se manifestou em carne e que ele foi Deus, o Espírito habitou verdadeiramente nele todo o tempo. João combate estas heresias, centralizando na pessoa de Cristo e condena claramente quem nega Jesus Cristo como Deus. Ele diz que quem nega é o próprio anticristo, ou seja, é o próprio espírito do diabo que provoca isso nas pessoas, esta negação. Nós, então, jamais podemos negar a deidade de Jesus e a humanidade de Jesus. É muito perigoso, tenhamos cuidado. Muitas vezes, sutilmente, aparecem ensinamentos mostrando um Jesus miserável, um Jesus falido, um Jesus perdedor. Eu já tive a infelicidade, eu conto aqui como um exemplo, eu já tive a infelicidade de ler livros de autores que as pessoas ovacionam. Um deles disse que ele via Cristo ajoelhado perto dele, numa visão. Jesus ajoelhado perto de alguém? Para que isto? Aí temos que entender o que significa se ajoelhar e por que Jesus está ajoelhado perto de um homem, ou senão aqueles que dizem, não, uma vez numa visão eu vi Jesus chorando por causa da igreja. Me perdoem, mas isto não cola. Peço até perdão pelo uso coloquial da língua portuguesa aqui, mas realmente não dá para entender isto. Jesus é o Senhor absoluto, Jesus é Deus, ele é homem e hoje ele está vivo, sentado à direita do Pai. Então, ele está conosco através do Espírito Santo. Ele é Deus. Não tenho nenhuma dúvida, não tenhamos nenhuma dúvida quanto a isto. O esquema do conteúdo do livro está na sua introdução. Aí ele começa depois, Deus é luz, mostra a verdade e o erro,
os filhos de Deus e os filhos do diabo, o Espírito de Deus e o do inimigo de Cristo, Deus é amor, e a fé que vence o mundo. Ele diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Parece que já estamos chegando ao final, assim que vamos ficando por aqui e desejando, queridos, a paz de Cristo esteja reinando em vossos corações, guardando vossas mentes e vossos corações nele. Um grande abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.